Mas o pai de Anya não estava nada feliz que ele tivesse vindo, e queria saber o motivo daquilo o mais rápido possível. O príncipe também o chamou de pai, como se já estivesse noivo de Anya. Por causa disso, o duque ficou furioso e queria acabar com o príncipe imediatamente. Obviamente, ele não podia fazer isso, então completamente à vontade, ele disse que preferia ser chamado de Duque Leon. Mas o príncipe ainda queria chamá-lo de pai, falando envergonhado. Mas o duque não queria mais se conter e nem deixar isso acontecer. Mesmo que o mundo inteiro desabasse, ele não deixaria que o príncipe se casasse com sua filha. Depois da repreensão, o príncipe herdeiro concordou em chamar o duque não mais de pai, mas de Duque Leon, e então foi direto ao ponto, dizendo que tinha vindo aqui para entregar uma carta. Quando o duque quis pegá-la e verificar o que estava lá, o príncipe disse que a carta não era destinada a ele, mas sim à sua filha Anya. Então, o duque tentou arrancar a carta de sua mão, dizendo que poderia entregá-la à sua filha, mas o príncipe disse que queria entregá-la pessoalmente nas mãos de Anya. Claro, o pai de Anya não queria que isso acontecesse, mas após 10 minutos, ele se cansou e concordou mesmo assim. Ele disse que traria sua filha, e é claro que tudo isso só aconteceu por causa do que o príncipe disse, abusando de seu poder na família imperial. Agora, ele estava apenas feliz por finalmente poder encontrar Anya, pois já tinha alguns dias que sentia muita falta dela. Ele nem sabia se poderiam se encontrar novamente, mas seu pai, o imperador, percebeu que Huden estava triste, então lhe pediu para entregar uma carta, e assim seu filho teria um bom motivo para encontrar Anya. Então o príncipe ficou muito feliz, e a primeira coisa que ele queria fazer quando se encontrassem era se desculpar. No dia em que veio visitá-la, ele a chamou pelo seu nome, e ela entrou na sala, um pouco descontente no início. Ela perguntou o que ele queria dele, e Huden imediatamente ficou feliz ao ver a garota, para quem ele queria pedir suas sinceras desculpas para que pudessem começar de novo. Assim, ele sorriu docemente, enquanto Anya não entendeu o que estava acontecendo. Afinal, se o príncipe trouxe uma carta, aquele era um encontro oficial, mas por algum motivo parecia que ele estava apenas brincando. Anya ficou confusa por isso, e ao mesmo tempo, ele também não conseguia fazer nada, apenas ficando paralisado no lugar, e incapaz de dizer algo coerente. Huden já tinha passado um ano considerando todas as outras pessoas como personagens menores, e não conversava com ninguém que não reconhecesse como humano. Em outras palavras, antes disso, ele tinha conversado por um ano inteiro apenas consigo mesmo. Então, agora era muito difícil para ele se desculpar com Anya. Quando ela finalmente perguntou se ele realmente tinha decidido fazer uma piada com ela dessa forma, o príncipe disse que não era assim. Em sua mente, ele já estava prestes a chorar, sem entender o que estava acontecendo com ele. Ele não conseguia dizer o que tinha pensado durante todo o trajeto até lá. Então, no final, e com muita força, ele simplesmente lhe entregou a carta que o imperador tinha escrito para ela em silêncio. Anya imediatamente abriu e começou a lê-la. Na carta, o imperador pedia um favor, graças à grave condição do príncipe, já que ele estava em uma péssima condição. Se ele continuar assim e se tornar imperador, o destino de todo o país poderia estar em risco. Mas o imperador tinha esperança em Anya, já que naquele aniversário ele viu como ela facilmente lidou com algo que ele não pôde. Então, o imperador percebeu que ela era a única pessoa que poderia influenciar o caráter de Huden, e até mesmo corrigi-lo. Assim, ele lhe fez o seguinte pedido: guiar o príncipe pelo caminho certo. No final da carta, ele também escreveu que em nome do próprio imperador, ele autorizava o uso de medidas violentas para instruir Huden, mas se houvesse algum problema nesse momento, ela deveria comunicá-lo imediatamente. Anya suspirou profundamente, percebendo que parecia que o príncipe estava melhorando um pouco afinal. Então ela decidiu tentar, e corrigi-lo um pouco mais. Julgando por sua postura, realmente ainda havia alguma esperança, e Anya refletiu que se ignorasse esse pedido do imperador, o chefe final poderia aparecer, e assim, as coisas só ficariam mais confusas. No jogo, a aparição final de Huden tinha as seguintes condições: se a atenção do personagem principal atingisse 80, Huden apareceria e o importunaria 5 vezes. Nesse caso, você pode escolher ignorá-lo, mas o quanto mais você o ignorar, mais forte ele se tornava. Caso você o ignore todas as 5 vezes, seria impossível derrotá-lo e tudo terminará mal, com o final 77, indiferença. Por isso, seria muito mais benéfico para ela ficar perto dele, o observando e o acalmando. Assim, ela poderia passar seus anos de ensino médio em paz. Mas se esse fim for apenas evitado, então Huden ainda se tornará imperador e o futuro do país estará em risco. Ou seja, ou ele se tornará um terrível chefe ou um mau imperador. Anya percebeu que não tinha outra escolha senão concordar com isso, sendo o necessário para garantir sua vida pacífica, o que realmente a irritou. De qualquer forma, ela decidiu tomar a iniciativa, dizendo que se o príncipe quisesse se reconciliar com ela, ela o perdoaria e lhe ofereceria um aperto de mão. Huden ficou tão feliz que imediatamente pegou sua mão.
Em seguida ele ficou envergonhado, e a única coisa que pôde dizer depois foi pedir Anya em casamento. O garoto era muito confiante. Anya lhe deu um leve tapa na cabeça, dizendo que aquilo era um absurdo e ela não ia fazer isso. Ela imagina que não seria mais punida por um tapa, já que o imperador tinha autorizado o uso de métodos violentos. Ruden logo foi embora, e felizmente, não voltou mais depois disso. Então, Anya se sentiu aliviada, pensando que o pedido do imperador só dizia respeito ao que estava acontecendo dentro da escola, então certamente ele não insistiria em encontros pessoais com seu filho. Com isso, Anya se viu prestes a finalmente se matricular na escola, mais especificamente, no ensino médio da escola particular Yggdrasil. Mas o ensino médio ainda estava um pouco distante, já que Anya ainda frequentaria a escola primária, que geralmente se inicia aos 11 anos, e o período de escolarização durava 3 anos. Anya estava um pouco preocupada, já que o local não aparecia no jogo, mas ela foi informada de que o prédio da escola primária não ficava muito longe do Palácio Imperial. A escola ficava nos arredores da cidade, no Distrito Ocidental, e o ensino médio no Distrito Oriental. Isso provavelmente foi feito por causa da caça aos monstros, pois às vezes eles apareciam perto da capital. Se você observar o mapa de características da capital, especialmente na Terra do Norte, monstros frequentemente apareciam nas montanhas, fazendo com que a entrada nessas áreas seja restrita. A principal razão para o aparecimento dos monstros era o portal, e ninguém sabia exatamente por que eles apareciam. Mas segundo uma teoria, havia uma distorção do poder mágico acumulado, o que eles chamavam de masmorra. Em outras palavras, era um lugar do jogo para acumular pontos. Por isso, Anya queria ir lá pelo menos uma vez, mas agora todas as suas expectativas são para uma vida divertida no ensino médio com seus amigos. Seu primeiro objetivo era estudar bem, se comportando adequadamente e se tornando uma estudante exemplar. O segundo objetivo, claro, era garantir que os outros chefes não sigam por um caminho torto, permanecendo como bons meninos. E finalmente, o objetivo mais importante é ter amigos, com Anya querendo ter muitos deles. Mas quando o primeiro dia de escola chegou, foi mais frustrante daquilo que Anya imaginava. Ninguém se aproximou dela, mas em vez disso, todos a evitavam e cochichavam ao seu redor. Então, ela não conseguiu conversar com ninguém na primeira aula. Todas as outras crianças se comportaram de maneira cortês e muito sociável entre elas, mas todas evitavam Anya, como se ela fosse algum tipo de monstro. Isso fez a protagonista ficar muito triste, e ela pensou que talvez a razão fosse que todas as crianças aqui eram aristocratas. Claro, a maioria delas tem 11 anos, mas mesmo sendo crianças, ainda são de famílias nobres. Elas já sabem algo sobre esse mundo e o status de cada um, então fazem conexões imediatamente, e como há apenas 2 jovens duquesas nessa primeira turma, então Anya parecia ser algum tipo de dama inacessível para todos os outros. Mas felizmente, pelo menos aqui ela não é assombrada por fofocas, e a diferença de status era bastante superável. De repente, ela ouviu 2 meninas discutindo a situação na festa de aniversário do príncipe, e também em como Anya o tinha atingido. Elas começaram a dizer que se estivessem em seu lugar, elas não teriam ido a nenhuma escola, e em geral, o que ela fez era considerado traição, e ela deveria estar na prisão há muito tempo, mas por alguma razão, ela tinha escapado impune, com ninguém sabendo a razão para que ela não tivesse sido presa. Agora ela estava preocupada com o fato de todos continuarem falando sobre isso, e ela apenas esperava que algum dia isso parasse. Quando ela olhou para cima, viu alguns novos colegas de turma bem na sua frente, que se aproximaram docemente dela, com eles querendo se sentar ao lado dela e se apresentar. A garota, olhando para seus rostos, percebeu que já os tinha visto em algum lugar antes, mas não conseguia lembrar de onde. Então ela pensou por um momento, percebendo que eles eram o grupo de amigos da Anya original, quando ainda era vilã no jogo. Esses 3 garotos estavam ansiosos para se banhar na glória que pertencia a Anya, então, ela decidiu se afastar deles e apenas disse que queria comer sozinha. Os garotos ficaram surpresos, perguntando se ela realmente gostava de sentar sozinha. Claro que esse não era o caso, mas ela ainda não queria sentar com eles. Um dos rapazes, o de cabelos verdes, disse que queria conhecer ela de qualquer maneira, se apresentando e dizendo que ele era o filho do Conde do Leste, e seu nome era Armon. Ele disse que era melhor estar na companhia de pessoas que tinham status mais próximos, afinal, aqueles abaixo do título não têm o direito de serem chamados de aristocratas. Anya olhou para eles com desgosto, e ela não gostava da maneira como os aristocratas se sobressaíam, não apenas sobre o povo comum, mas também uns sobre os outros da nobreza. Uma arrogância realmente vil. Então ela ouviu algum barulho, e quando se virou, descobriu que muitas pessoas realmente queriam se sentar ao lado dela, mas nenhuma delas conseguia, já que estavam afastando uns aos outros. Na maioria das vezes, eram os meninos, e eles começaram a tentar conhecê-la em massa, a convidando para visitas ao mesmo tempo.
Havia também toneladas de sugestões para que todos os alunos fossem amigos juntos, e Anya estava confusa com a súbita explosão de atenção, sem saber quem era quem nem o que responder a todos de uma só vez. De repente, ela ouviu uma voz muito familiar. Era como uma memória de alguém a chamando de repugnante e ingrata. Imediatamente, ela prestou atenção e a reconheceu como a voz dos garotos que tinham chegado primeiro. Eles alegaram que ela os tinha forçado a serem amigos dela e a fazerem sua vontade. Para evitar isso, ela só precisava não se meter com esses garotos. E já que todos ao seu redor já estavam começando a discutir sobre quem ia sentar ao lado dela, ela bateu forte na mesa para chamar a atenção deles, lhes lembrando que já tinha dito antes que queria sentar sozinha. Todos os garotos olharam para ela horrorizados porque a mesa que ela bateu se partiu ao meio. Nia então decidiu falar mais firmemente, para que todos percebessem que ela estava falando claramente, e não queria ter que usar a força para que entendessem suas palavras. Então, todos começaram a se desculpar desesperados, e naquele momento, a professora entrou, ficando surpresa que nenhum dos alunos estava fazendo barulho. Então, ela decidiu começar com as apresentações, dizendo imediatamente que essa turma teria apenas alunos exemplares, e se alguém estivesse preocupado com alguma coisa, não precisava se preocupar. A professora disse que a escola era um lugar muito interessante, mas Anya logo percebeu que tudo já tinha acabado, pois agora ela era a pessoa de quem toda a primeira série tinha medo. No entanto, Juven e Ruden não estavam se saindo melhor, já que o príncipe ainda estava agindo de forma narcisista, enquanto Juven estava muito deprimido por estar em turmas diferentes de sua irmã. Mas graças ao seu mau humor todos na turma sentiam o mesmo, estando muito assustados uma vez que Juven ainda não tinha dominado completamente sua magia negra, e sua aura estava assustando todos ao seu redor. Acontece que o garoto não se importava com isso, ele estava apenas interessado no que Anya estava fazendo e se ela tinha feito novos amigos. Como isso afetava muito o seu humor e ele se sentia mal, todos na classe se sentiam mal também, enquanto ele queria destruir todo o lugar e fugir com Anya. No geral, o primeiro dia de aula para aqueles que deveriam ser os vilões se provou ser muito difícil que o esperado. Depois de alguns dias, Anya estava do mesmo jeito, e ela também não tinha amigos, com ciúmes das garotas que conversavam constantemente na aula. Ela decidiu tentar fazer amizade com elas, então discretamente lhes pediu uma borracha em troca de algo, para assim começar uma amizade. No entanto, as garotas estavam assustadas, lhe dando a borracha como se ela tivesse exigido delas. Depois do que aconteceu no primeiro dia, ninguém ousava se aproximar de Anya, com ela se sentando sozinha de novo. Esse fenômeno até ganhou um nome entre os outros estudantes, a zona de contaminação de Anya. Eles tentaram não apenas ficar longe dela, mas também evitá-la completamente. A garota estava muito triste e tentou se convencer que não estava sozinha, mas não importava quantas vezes ela tentasse, todas as vezes era um fracasso completo, e ninguém tentava ser amiga dela de novo. A atmosfera em sua sala era tão opressiva que ela finalmente não aguentou mais e fugiu para a rua. Ela já estava pensando que terminaria a escola sem nenhum amigo, mas de repente ela encontrou um gatinho no caminho. Então ela se abaixou um pouco e perguntou a ele se ele queria ser amigo dela. Ela começou a chamar o gatinho gentilmente, mas por algum motivo ele não vinha. E então, Anya percebeu que não era um gato, mas sim uma sacola de papel, deixando ela completamente envergonhada. Ela esperava que ninguém tenha visto isso, mas então, ela ouviu a voz de alguém atrás dela. Era uma garota de cabelos rosa curto que chamou Anya pelo nome, pois a reconheceu de imediato. Anya perguntou à garota quanto tempo ela estava ali, mas já que ela permaneceu em silêncio, a garota percebeu que ela tinha visto tudo desde o começo, e agora estava tão envergonhada que queria correr. A garota perguntou se ela também não tinha amigos, e então percebeu que Anya estava envergonhada, mas logo disse que ela veio até ali porque na verdade também confundiu a sacola com um gato, e queria alimentá-lo. Mas você não pode alimentar um gato de papel. Depois disso elas riram, estabelecendo alguma relação. E depois disso, Anya perguntou à bonita garota qual era o nome dela, e foi então que ela disse que era Hayley Hamilton. Anya disse que ela tinha um nome muito bonito, e Hayley agradeceu, dizendo que já sabia sobre ela desde que ela quebrou sua mesa ao meio no primeiro dia. Hayley é a filha do diretor da escola, e ela diz que não há ninguém que não saiba o nome da Anya, o que a deixou um pouco desconfortável. Depois disso as meninas foram para um banco, e aquela era uma boa oportunidade para fortalecer uma amizade. Então, Hayley perguntou a Anya se ela gostava de gatos e a convidou para lhe visitar, já que ela tinha 3 gatos. Anya estava muito animada, pois era a primeira vez que encontrou uma amiga, e por isso ela aceitou de bom grado. Como eram da mesma turma, agora as duas sentavam juntas, com elas se divertindo e com Anya realmente gostando de Hayley. Por causa disso, o resto de seus colegas de classe ficaram surpresos, não entendendo por que a filha do Duque estava agindo de forma tão fora do comum.
Eles começaram a pensar que Anya estava intimidando Hailey, mas logo depois já se podia ouvir alguém sugerir que na verdade, Anya é apenas uma menina gentil e que gostava de gatos, então ela até os alimenta. Ficou óbvio que aquilo foi Hailey quem contou aos outros, para que sua amiga pudesse ter uma melhor reputação. Parece que os outros alunos até queriam convidá-la para o café, e em geral, graças a Hailey, Anya estava ganhando uma boa reputação e finalmente fazendo alguns amigos. Ela não queria parar por aí, esperando fazer pelo menos mais 2 amigos. Então ela começou a olhar ao redor e viu outro príncipe sentado por perto. Ela imediatamente pensou que talvez ele pudesse ser seu amigo, uma vez que Xaden von Einberg era bem instruído e habilidoso em batalha, assim como o príncipe Ruden. Seu nome significava beleza fria, e ele também era um gênio que despertou suas habilidades exatamente aos 11 anos. Ninguém era melhor para ser amigo de Anya que Xaden, mas ela não entendia por que o príncipe Ruden ainda não se cansava de agir assim e de estar sempre ao seu redor, mesmo que ele não recebesse atenção. Os irmãos Ruden e Xaden estavam constantemente em disputa na história, pois para Ruden, seu irmão mais novo era apenas mais um personagem secundário, e além disso, se ele se tornasse imperador, Xaden teria que deixar o país. Anya olhou para Xaden com tristeza, pensando que seria muito injusto se um talento como o dele deixasse o império. Por isso, ela queria se tornar amiga dele e tentar fazer com que seu irmão mudasse. Quanto a Juven, ele nem sequer uma vez passou pela casa de Anya hoje. Talvez ele esteja com ciúmes de Hailey, já que alguns dias atrás, ele ficou chocado quando descobriu que sua irmã mais velha tinha uma amiga, não ficando feliz com isso. Mas quando viu o quão feliz a garota estava com aquilo, ele a parabenizou com um olhar mais malicioso, e logo depois foi embora dizendo que tinha que ir para a aula. Desde aquele dia, ele nunca mais foi ver Anya. Embora parecesse que ele a tinha parabenizado e que tudo deveria estar bem, como ele não apareceu mais, Anya foi até sua sala de aula ela mesma. Juven disse que ela não deveria se preocupar, afinal, se ela fez amigos, ele também faria amizade com alguém. Depois disso, ele simplesmente a levou para fora da sala. Mas Anya ainda olhou pela pequena janela, vendo a mesma zona de contaminação do garoto, exatamente igual ao que tinha acontecido com ela nos primeiros dias, antes de se tornar amiga de Hailey. Observando tudo aquilo, agora estava claro que Juven tinha problemas muito maiores com seus colegas de classe que ela. A garota decidiu que valeria a pena visitá-lo mais tarde, esperando que pudessem ter uma conversa sincera e expressar seus sentimentos. Com isso, talvez Juven não ficasse tão desencorajado de fazer amigos na aula. Mas naquele momento, Anya não sabia que tinha cometido um grande erro. Nas aulas de Juven, todos estavam sempre muito tensos e assustados por causa de sua atmosfera. A professora tentou animar os alunos de alguma forma, para que não ficassem tão abatidos. Mas todos estavam com muito medo por causa de Juven, já que ele era quem estava criando a atmosfera mais horrível. Enquanto isso, o garoto estava pensando que ter amigos certamente era algo bom, mas ao mesmo tempo, o fato de Anya ter amigos fez com que ele sentisse que ela poderia se esquecer dele, o que estava lhe deixando muito preocupado. Ele pensa também na ameaça de que os amigos de Anya se tornassem ainda mais numerosos, e então haveria tantos deles que não teria espaço para Juven perto dela, e rapidamente seria tarde demais para intervir. De repente, ele pensa que se ela arranjasse um namorado, seria um verdadeiro horror, já que então ela estaria andando com ele de mãos dadas e se abraçando, e logo não demoraria muito para começarem a se beijar. Juven ficou muito zangado com aquela ideia, e não queria permitir que isso acontecesse, começando a pensar que todos ao seu redor eram seus inimigos. O erro de Anya foi que ela não sabia que a escuridão dentro de Juven nunca desapareceu. Rapidamente algo ruim aconteceu. Anya descobriu através de sua professora que Juven estava desaparecido. A professora já tinha tentado encontrá-lo, mas ninguém sabia o que poderiam ter feito com ele, e imediatamente Anya concordou em ajudar. Ela começou a procurar por ele pelo terreno da escola, mas não o encontrou em lugar nenhum. Suspeitando que algo estava errado, ela notou que o anel que Juven lhe deu em seu aniversário começou a brilhar intensamente, aumentando a emissão de seu poder mágico. De repente, o anel começou a flutuar no ar, puxando Anya em outra direção. Sem hesitar, ela seguiu o sinal do anel, quando descobriu que precisava sair dos limites da escola. Para fazer isso, ela tinha que de alguma forma passar pelo guarda, e enquanto Anya pensava sobre isso, o anel lhe deu uma pista. Ele mostrou uma seta apontando para cima. Havia apenas uma cerca de 1,5 metros de altura, então ela facilmente decidiu pulá-la. Anya estava preocupada que ninguém a visse, e com agilidade, pulou a cerca e seguiu os sinais do anel de Juven. Então, ela finalmente encontrou Juven, que sabia que ela viria até ele, estando muito esperançoso. Foi realmente um alívio ver ele, mas havia um problema nessa situação, pois imediatamente ela percebeu que algo estava errado com ele. Seus olhos estavam vermelhos e negros, e uma aura escura emanava ao seu redor. Ele estendeu sua mão, e com a mesma voz gentil de sempre,
pediu à sua irmã para voar com ele, deixando esse país. Naquele mesmo momento suas asas apareceram. Anya ficou surpresa, percebendo que sua condição era muito perigosa. Ele estava igual a como quando estava em um estado de agressão, lembrando o último chefe do jogo, que sempre afirmou que ele se tornaria o mais forte e chegaria ao topo do mundo, se tornando mais poderoso que qualquer outro. Mas Anya não entendia o que estava acontecendo com ele agora, ou por que ele estava se manifestando dessa forma em uma idade tão precoce. Ela realmente pensou que tinha lhe tornado mais gentil. Então, ela percebeu que a fonte do poder de Juven eram os elementos das trevas, e essa que é a fonte de sua loucura. Ela pensou que Juven ainda estava obcecado por força e poder apenas por causa de seu elemento, já que a maioria dos senhores das trevas são pessoas paranoicas. No jogo, ele perdeu a paciência quando percebeu que o protagonista ameaçava sua posição como mais forte, talvez podendo até derrotá-lo. Mas de qualquer forma, ao contrário daquilo que aconteceu no jogo, a situação agora ainda é mais ou menos corrigível, mesmo que ele já pareça bastante intimidador. Juven então repete, dizendo que queria deixar o Império com sua irmã e voar para um lugar onde ninguém vivesse, para viver lá apenas os dois. Então, ele ofereceu bilhetes mágicos para uma ilha deserta que ele tinha comprado para eles. Ele disse que se Anya tocasse nos bilhetes, ela estaria lá em um instante. Anya não entendia por que voar para uma ilha deserta era necessário, mas a fantasia de Juven tinha a imagem perfeita, os dois em uma ilha habitável, onde ninguém colocaria os olhos em Anya e eles poderiam viver lá, felizes para sempre. Anya, é claro, não esperava por isso, e imediatamente percebeu que parecia que ele tinha um poder esperando por ele, que agora também se estendia a ela. Ela pensou que deveria dar uma saída segura para sua energia das trevas, mas para isso teria que gastar toda a sua mana. Então ela disse que concordava em voar com ele, mas ela não queria estar com ele ainda. Juven ficou surpreso, não achando que seria recusado. Ele voou e começou a se aproximar cada vez mais da garota, que disse que não queria voar lá com ele porque ele era mau. Juven imediatamente começou a pensar que aquilo era por causa de Hayley, ou talvez Anya já tivesse se apaixonado por algum garoto. Anya disse que não era isso que ela estava falando, e que ela só voaria para essa ilha deserta com alguém que fosse mais forte que ela, já que ela só prefere caras fortes. Juven riu no início, alegando que isso não era um problema, já que ele era muito mais forte que ela. Anya se sentiu ofendida com as palavras, mas não acreditava que Juven, que nem mesmo tinha experiência em combate mágico, pudesse ser mais forte. Ela pensou que o garoto estava sendo muito ousado ao reivindicar seu poder sem a experiência que ela tinha de passar pela escola. Ela criou a condição de que ele tinha que provar seu poder para ela acreditar. Juven concordou com o desafio, alertando que Anya poderia se machucar, mas ele esperava que ela percebesse que estava fazendo isso por ela. Anya logo se preparou para o teste. Anya assumiu uma postura confortável, esperando por um desafio sério. Juven atacou primeiro usando sua magia das trevas. Durante a batalha, ele começou a contar um fato interessante, que capturar uma pessoa viva é muito mais difícil que matá-la. Juven explicou que era preciso ser muito mais forte para sequestrar uma pessoa, enquanto para matá-la bastava ser um pouco mais. Com isso, ele disse que bastava capturar Anya como refém, que isso já provaria sua força. Mas Anya desviou com sucesso de seus ataques. Depois, Juven usou um pouco mais de magia, alertando Anya da possível dor. O garoto conseguiu prender Anya e apertar com sua magia. Ela estava quase completamente presa e fica preocupada, mas então Anya percebeu que não estava sentindo dor, se perguntando se ele estava brincando com ela. Ela percebe que estava se preocupando com uma brincadeira de criança, e rapidamente quebra o feitiço dele. Ela perguntou se ele não tinha algo mais complicado, e com a reviravolta de eventos, Juven fica surpreso e então começa a ficar chateado. Gritando com ela, ele pergunta por que Anya não iria com ele, pedindo a ela para não resistir às suas mãos. Anya disse que aquilo não era sua mão, já que ele tentou pegá-la com seus tentáculos das trevas, mas Juven começou a negar isso dizendo que aquela era sua mão do amor se estendendo para sua única irmã mais velha. Então ele usou um feitiço ainda mais forte e uma enorme pilha de armas mágicas escuras apareceu, prestes a atacar Anya. Antes do ataque, Juven disse que estava fazendo tudo isso por amor à sua irmã, mas quando uma de suas armas atingiu o ombro de Anya, ela não sofreu nenhum dano. É claro, isso foi graças a ela possuir sua magia de reforço. Ela então lembra o que seu professor Bertrand lhe contou. Se você pensar sobre o que é a força do corpo humano, ela não deve depender apenas de reflexos rápidos e força muscular, porque há algo ainda mais importante. Não importava como atacar, ela não se machucaria de qualquer maneira. Anya perguntou se era realmente todo o amor que Jean poderia dar. Ela lidou com cada um de seus ataques com facilidade e disse a ele para ser ainda mais forte, ou ela iria para casa dormir de tédio. Juven estava usando muitos feitiços diferentes, e sua magia ainda não estava se esgotando.
E isso deixou Anya um pouco inquieta, já que ela pensou que ele não deveria ter tanta magia nessa idade. Enquanto isso, Juven permanecia imóvel, e obsessivamente, repetia palavras sobre amar Anya enquanto lançava mais ataques. Enquanto desvia, ela pensa que quando uma amizade é muito profunda, o sentimento era o mesmo de amor, e agora ela tinha certeza de que isso é por ser considerada a única amiga dele. De qualquer forma, ela continuou a afastar todos os seus ataques com facilidade, esperando que ele se cansasse. De repente, ela viu algum tipo de orbe vermelho ameaçador atrás dele, pensando em como essa era a razão pela qual o jovem estava enlouquecendo e ainda não se cansado. Então, Anya decidiu destruí-lo, mas assim que ela aproximou sua mão, imediatamente sentiu uma queimação. Mas ela não estava disposta a desistir ainda, não querendo que seu irmão enlouquecesse. Então, de repente ela agarrou o orbe negro e começou a esmagá-lo com toda a sua força. Ela pensou que essa era a maldição que Juven possuía, e para ter certeza que ele não se tornaria o chefe principal de novo, precisava destruí-la. Felizmente, ela conseguiu fazer isso, e a atmosfera ao redor dela imediatamente se tornou mais pacífica, e ficou mais claro lá fora. Agora, Juven tinha caído inconsciente tendo dificuldades para acordar, então Anya tentou trazê-lo de volta aos seus sentidos de alguma forma. Felizmente, agora ela sabia que se aquela entidade maligna voltasse, bastava ela ter que destruí-la de novo. Ela pensa em como era um pouco mais forte que Juven, e para torná-la ainda mais forte no futuro, há apenas um caminho: comer cada vez mais, com seu poder mágico crescendo com isso. De qualquer forma, ela percebeu que Juven não ia acordar tão cedo, mas assim que ele recuperasse a consciência, ela naturalmente iria repreendê-lo e lhe dar uma lição que ele lembraria pelo resto de sua vida. Logo quando toda a situação acabou e tudo foi revelado aos professores, por causa dos problemas que causaram, Juven foi suspenso da escola por um mês. Ele estava tão chateado e deprimido depois de perceber o que fez de errado, que até mesmo quis morrer. Ele também estava envergonhado ao pensar que disse que amava Anya tantas vezes, e agora ele não sabia como olharia nos olhos dela se algum dia ela concordasse em vê-lo de novo. E toda vez que pensa nela, ele agora ficava dominado pela vergonha. Pela primeira vez desde que Juven acordou, Anya finalmente veio até ele. Ele não sabia o que dizer a ela e imediatamente pensou que ela o repreenderia. Ele realmente tinha pecado, então, qualquer coisa que ela dissesse a ele, ele não teria o que responder já que ela estaria certa. Mas de repente Anya se aproximou dele e começou a perguntá-lo sobre seu bem-estar, fazendo Juven ficar surpreso e perguntar se ela não iria lhe repreender. Anya disse que como ele estava possuído por uma entidade mágica, não era sua culpa, pois tudo isso foi uma surpresa para todos. Ela está apenas feliz que Juven esteja bem e sem nenhum efeito colateral. Juven sentiu um sentimento estranho depois dessas palavras, e ele não entendia o que estava de errado com ele, mas algo em seu peito lhe disse que era amor verdadeiro. Ele então começou a pensar que durante toda a sua infância queria ter uma irmã mais velha, e agora que tem uma, então quer fazê-la feliz. Anya perguntou se ele estava se sentindo bem, o que ele respondeu que estava realmente bem. Depois disso ela o abraçou apertado, começando a puxá-lo de lado. Tudo isso tinha um motivo, pois ela acabou o arrastando para o sofá e sentando, fazendo com que ele ficasse no seu colo. Ela continuou falando com ele em uma voz afetuosa, mas agora, ela finalmente ia repreendê-lo. Já que ele ainda era a razão dela estar tão preocupada, ele merecia ser punido. E para que ele não se tornasse como o príncipe Ruden, ela lhe deu umas palmadas, apesar dos gritos de Juven para que ela parasse. Enquanto isso, Ruden não estava tão sozinho na escola, porque várias garotas o cumprimentavam, e ele era bastante amigável. Ele queria falar com Anya hoje, mas não conseguiu encontrá-la. Ele percebeu pelos rumores que Juven tinha sido suspenso, então ele deve estar em algum lugar com ela, e a ideia disso acontecendo estava estressando o príncipe. Ele via Juven como um rival que estava tentando tirar seu amor, Anya. O garoto também não gostava de pensar nisso, então ele andava cabisbaixo. De repente, apareceu um homem atrás dele que queria falar com ele. O homem disse que aquele não era o lugar certo, então ele sugeriu que ele fosse ao escritório do diretor. Ruden parecia estar tramando algo, e ele gostou muito da ideia, porque agora era sua hora de se vingar. Algum tempo tinha se passado desde então, e era hora das provas de meio período na escola, com muitas pessoas se preparando para elas. Anya ainda não podia acreditar que tinha entrado em sua escola dos sonhos. Agora, ela tinha o objetivo de se tornar a melhor aluna da escola pelo menos uma vez. Ela queria estar no topo da lista, e essa era uma grande chance para ela. Na verdade, de acordo com a trama do jogo, ela não seria capaz de derrotar todos esses caras inteligentes enquanto ela estiver no ensino fundamental e médio, pois mesmo que fisicamente fosse forte, sua mente não brilhava. Até Juven e Ruden, seus amigos inimigos, eram verdadeiros gênios em muitos campos, e mesmo que Juven nem sempre tenha sido assim, o príncipe, julgando pelas informações de seu perfil,
esteve no topo da lista durante todo o caminho até o ensino médio. Apenas Anya, dos 3 vilões, não é tão perfeita. Mesmo assim, ela ia estudar muito para que definitivamente conseguisse o primeiro lugar no final. Quando ela fez as provas de meio de período, descobriu que estava classificada em 22º lugar, o que a chocou bastante. Ela ficou muito triste e achou que não era justo. Tudo parecia meio louco porque Ruden ficou em primeiro lugar, seu irmão Shaden em segundo e Juven em terceiro. Por causa disso, o príncipe Ruden pôde zombar de Anya, dizendo que o 22º lugar é ruim até mesmo para um personagem secundário, então ela deveria se esforçar mais. Afinal, ela também é a personagem principal, e esse tipo de coisa é simplesmente inaceitável. Shaden provocou seu irmão por estar em primeiro lugar, mesmo que ele próprio esteja em segundo lugar, mas ao mesmo tempo o relacionamento e a atmosfera entre eles pareciam melhores que antes. Anya estava surpresa. Mesmo sendo uma ex-jogadora, ela não conseguia imaginar esse tipo de coisa. A propósito, a punição de Juven já tinha passado, e ele ainda conseguiu recuperar tudo o que tinha perdido, se saindo muito bem nos exames. Anya se perguntava quando ele teve tempo para estudar, afinal, ele tinha sido suspenso por muito tempo. A propósito, a partir dali ele vinha visitá-la em cada intervalo, e Juven não entendia por que sua irmã estava tão surpresa com seu resultado. Para ele, não tinha nada de especial nessas tarefas, já que eram muito simples. Para Anya, a maioria delas de forma alguma eram simples, ficando furiosa por estar cercada apenas por gênios e por não poder ser igual a eles, mesmo que tentasse muito. De repente, o diretor se aproximou deles, querendo que Ruden, Juven e Anya viessem ao seu escritório. Quando todos eles caminharam juntos, ele lhes disse que a situação não tinha sido confirmada até recentemente, então só Ruden sabia até agora. Mas agora, Anya e Juven também estariam a par dos detalhes. O diretor perguntou se eles sabiam que eram os membros do Horizonte da escola. Apenas aqueles que foram capazes de despertar seus poderes mágicos antes de entrar na escola primária estariam no grupo do Horizonte. Esse grupo é o rosto da escola, os grandes orgulhos e talentos oficialmente reconhecidos. Os membros desse grupo recebiam muitos benefícios, como uma sala apenas para eles e privilégios gerais. Anya estava muito feliz por ser um dos membros do Horizonte. Claro, no jogo parecia como um ninho de cobras, mas agora que ela fazia parte, ela realmente achava que era legal. Então, ela perguntou se o diretor tinha algum presente para eles e ele a corrigiu, dizendo que tinha uma tarefa. Todos já sabiam que o Império Din estava planejando visitar o reino de Zack em breve, e desde o período de admissão na escola, todos estavam falando sobre isso. Tudo porque o Império Isaac e o Império Decan são as únicas nações do mundo. Eles não têm as melhores relações políticas, e é por isso que têm feito visitas recíprocas constantes. Alguns dizem que tudo é apenas para se mostrar. No ano passado, os representantes de Isaac visitaram o Império vizinho, e dessa vez, é a vez do Império Decan. Geralmente tudo se limita a uma visita à capital e uma conversa com o imperador, mas esse ano, eles planejam visitar a escola particular Yggdrasil e não se trata de ensino médio ou fundamental, eles querem ver também a escola primária. Essa é a primeira vez que uma visita é planejada para uma escola primária. Nesse momento, Anya começou a se lembrar de algo parecido, e então, o diretor disse que o Conde de Bolton expressou o desejo de inspecionar a escola primária. Com olhos atônitos, Anya se lembrou do incidente na biblioteca. Depois disso, o diretor deixou os meninos irem e eles foram para o último andar da escola, para o Jardim Celestial. O príncipe disse que eles não precisavam se preparar, e que bastava apenas cumprimentar os convidados do Império vizinho. Mas Anya estava irritada, lembrando que foi Ruden quem causou aquele terrível incidente na biblioteca. Se diz que Ruden atacou o chefe do casal Bolton, e como resultado, muitos jornais escreveram sobre ele, se tornando conhecido em todo o mundo. Foi o início não apenas de uma guerra fria, mas de uma guerra real, e Ruden poderia ter levado o jogo a um final ruim. Anya já tinha visto algo assim antes no fórum do jogo. Naquela época, todos os usuários eram negativos em relação a Ruden ao discutir o episódio da biblioteca. Mas parece que havia uma armadilha lá, já que quando o príncipe atingiu Bolton, ele não revidou, então houve muita discussão entre os usuários. Seja como for, agora Anya precisava pará-lo. Para começar, ela perguntou a Ruden o que ele pensava do Império Decan, e ele deu a resposta óbvia de que o inimigo deveria ser derrotado. O menino explica que ele é o protagonista, então tudo é bastante autoexplicativo. Para não ficar muito nervosa, Anya decidiu comer alguns doces para se acalmar, e quando chegou em casa, pensou por muito tempo sobre o que fazer. Algo lhe dizia que se deixasse o incidente acontecer, não haveria volta. Ao mesmo tempo, convencer Ruden a não participar deste evento, ou pelo menos convencê-lo a não entrar em conflitos, não seria algo fácil. Anya não tinha certeza se seria capaz de evitar esse incidente,
E enquanto estava claro que o príncipe não mudaria de ideia sobre o Império Deca, ainda valia a pena perguntar de novo sobre a situação. Então, quando eles se encontraram novamente, ela perguntou se ele estava pensando em atacar os convidados, e o príncipe agiu como se tivesse sido exposto. Agora ele estava tentando mentir de alguma forma, dizendo que ele é o príncipe herdeiro e não pode fazer algo que possa ser prejudicial às relações diplomáticas com outro país. Além disso, ele é o personagem principal, e isso não cairia bem. Anya fingiu entender tudo, mas ela logo começou a suspeitar que Ruden não estava lhe contando algo. Mas mesmo se ele mentisse, ele conseguia fazer isso perfeitamente. Ela não ia deixá-lo escapar assim, e tudo porque a sua visão do futuro não tinha lugar para a guerra. Então, ela foi até o diretor e pediu que Ruden não participasse do evento. Mas o diretor disse que seria difícil, já que uma das razões para o Duque Bolton querer visitar a escola é porque ele gostaria de conhecer o príncipe. Apesar de Anya ter recebido um não, ela não desistiu facilmente, e acabou passando o terceiro dia vasculhando vários papéis que não serviam para nada. Mas ela também encontrou um pouco de informação. Pode-se dizer que o Duque Bolton é simplesmente superior a Ruden. Claro, o príncipe do Império Isaac é muito popular, um gênio nascido com o mesmo poder da luz, o mesmo do primeiro guerreiro do continente. Mas segundo os padrões do Império Deca, não há nada de especial nele. Mesmo se considerado um diamante em um país do terceiro mundo, ele seria apenas mediano aos talentos do Império Deca. Anya lia cada vez mais falas como essa que Duque Bolton repetia em muitas entrevistas, dizendo que essa era a razão pela qual o Império está condenado a falhar e a mesma razão por que ninguém vai ultrapassar o Império Deca. Anya acha muito estranho em como eles podem manter a paz escrevendo artigos assim sobre o príncipe herdeiro do país vizinho. O homem na foto também parecia ser muito familiar para ela, apesar de ser difícil de lembrar. O Duque Iron Bolton tem 18 anos, e era um gênio que se tornou o chefe da família. Ele também completou toda a etapa de ensino superior aos 13 anos, se especializando tanto em literatura quanto em artes marciais. Ele despertou seus poderes mágicos aos 10 anos, e sua habilidade especial é manipular o elemento do fogo. Todos os jornais no Império Deca escreviam apenas artigos de elogios sobre ele, considerado perfeito. O destino não reservou a ele uma vida simples, já que toda a sua intimidadora e bela glória apareceu diante dele quando tinha apenas 13 anos, pois na época de sua formatura, seus pais falharam em administrar os assuntos da família graças ao acúmulo de dívidas. Aos 13 anos, ele se tornou o herdeiro da família Bolton. Assumindo uma posição-chave em sua família desde cedo, o jovem duque sofreu dos preconceitos por parte dos aristocratas mais velhos. Mas apesar de sua idade, ele ainda foi aclamado como o grande gênio de sua época. Por causa disso, ele se tornou mais ousado, mais ativo em mostrar seu valor e suas habilidades, lhe rendendo o respeito de outras famílias. Aos 15 anos, Ian concluiu uma série de importantes acordos estrangeiros, e aos 16 anos, já havia participado de incursões a monstros, conquistando masmorras. Além disso, ele se mostrou em muitas outras áreas, se tornando o rosto da família Bolton que ninguém podia ignorar. Ele é ainda mais como um príncipe herdeiro que Ruden, um verdadeiro deus desse jogo. Nia pensou que o melhor a fazer seria ou mudar a opinião de Ruden sobre o Império Deca, ou excluí-lo desta reunião completamente. Como ele não mudava, infelizmente ele teria que ficar de fora desta vez. Então, Nia rapidamente o chamou para conversar, e dessa vez a conversa seria realmente séria. Assim, enquanto se sentavam um de frente para o outro, Nia pensou que agora ela só tinha que chegar ao fundo das evidências. Com um sorriso doce, ela disse que realmente precisava lhe contar algo. Além disso, ela tinha preparado um gravador para registrar as evidências e manter Ruden fora da reunião. Assim, ela começou a falar algumas palavras provocadoras de que o Império Deca era o inimigo deles, MSS que esperava que a reunião corresse bem. Ela quis perguntar de novo se Ruden iria fazer algo durante o encontro. Anya esperava que ele admitisse, mas Ruden disse que não se importava, como se não fosse fazer nada. E essa não era a resposta que Nia queria. Ela perguntou como ele agiria se algum duque do Império Deca não seguisse a etiqueta e se comportasse de maneira rude. Hesitante, Ruden respondeu que claro, ele cumpriria seu dever como protagonista, o que poderia ser uma pista. Nia então insistiu e começou a perguntar que tipo de dever, mas Ruden fez uma cara como se Anya estivesse brincando com ele, afinal, ela deveria saber de coisas tão básicas, mas mesmo assim ela não conseguia ler a mente dele, deixando irritado. Ele disse que todo esse tempo ele pensou que se ela é a protagonista, ela pensava como ele, como protagonista, mas ela nem mesmo sabe sobre o dever do protagonista, o que foi uma grande decepção para ele. Por mais que ele não quisesse acreditar, hoje, todas as ações cometidas por Anya falavam por si mesmas, e ela não é a protagonista. Chateado, ele não tinha mais nada a dizer, então apenas se afastou. No final das contas, o gravador mágico não registrou nada útil, mas a partir daquele dia,
o príncipe Ruden se trancou em seu quarto, não mostrando seu rosto até hoje. Mas em qualquer caso, ela se sentiria ainda melhor se o dia transcorresse tranquilamente sem Ruden, então ela decidiu se concentrar na reunião. Agora a carruagem estava se aproximando, então, todos estavam prontos. Ao sair, o Duque apareceu, não apenas bonito, mas também vestido de forma esplêndida. Ele disse de imediato que o lugar era tão bonito quanto tinham descrito para ele, e a vista era de fato monumental. A primeira coisa que Anya notou foi que o Duque já estava segurando um buquê, o que significava que alguém tinha dado a ele. Então ela viu que havia mais alguém atrás dele, e percebeu que era Ruden, que tinha o encontrado primeiro. Isso foi um desastre, e Anya não sabia o que ele estava fazendo. Foi por isso que assim que começaram a escoltar o convidado para dentro, ela imediatamente perguntou a Ruden como ele tinha vindo junto com o Duque Bolton, afinal, todos sabiam que ele estava trancado no castelo e não queria sair. O príncipe não pretendia responder, mas mesmo assim, ele disse que mesmo que fosse apenas um encontro de intercâmbio, não significava que ele poderia ir aonde quisesse, já que é uma forma de mostrar etiqueta encontrar um embaixador que tinha chegado ao Palácio Imperial para encontrar seu pai. Foi nesse momento em que o príncipe encontrou o Duque. Anya ficou surpresa porque, mesmo sendo um encontro de intercâmbio, o Duque ainda é o inimigo deles. Ela estava chocada, pois tinha pensado algo completamente diferente. Então ela ia acompanhar a situação ainda mais de perto. Após o encontro, o Duque agradeceu ao diretor, pois aparentemente ele teve um tempo produtivo graças a ele. No geral, tudo parecia ter terminado bem até agora, mas quando o Duque estava prestes a sair, ele disse que ainda tinha que se desculpar com o príncipe herdeiro. Ruden perguntou pelo que o Duque queria se desculpar, e então, quando o Duque se aproximou, ele disse que pode não conhecer o príncipe, mas os jornais do Império Deca o criticaram severamente, e claro, todos os artigos foram escritos por ninguém menos que o próprio Duque. Então ele pediu desculpas por isso. Ruden disse que não entendia o que estava sendo dito. Enquanto isso, ele pensou que o Duque tinha perdido a cabeça, e que ele não deveria estar falando sobre isso agora. Ruden já sabia que alguém tinha tecido uma rede de rumores às suas costas, mas o Duque admitir isso pessoalmente era muito estranho. Depois disso, o Duque disse com um sorriso que era para esquecer tudo isso, pois não era nada tão importante. Em seguida, ele estendeu a mão para cumprimentar o príncipe. Assim que Ruden tocou a mão dele, algo aconteceu de repente. Era como se o príncipe começasse a ver algo como uma introdução do passado, de quando lhe foi dito que era como se ele tivesse descido dos céus, e que ele era a reencarnação do primeiro herói do continente. A visão era de quando todos ao seu redor diziam que o príncipe herdeiro era tão poderoso que sua vitória sobre o Império Deca e a unificação do continente nem sequer era para ser duvidada, já que ele certamente realizaria o sonho de milhões de cidadãos de unificação. Ruden se lembrou abruptamente de todas aquelas palavras, se lembrando de que seu objetivo na vida e o início de sua jornada de herói era derrubar o Império Deca. Mas agora, havia algo estranho, como se algo estivesse em seu caminho. Enquanto o Duque sorria docemente ao olhar para ele, Ruden começou a se lembrar de tudo o que tinha acontecido antes. Depois que Juven conseguiu voltar à escola, o príncipe imediatamente decidiu descobrir onde ele tinha estado todo esse tempo. Claro, para todos, a história sobre o monstro e supostamente outras razões não poderiam ser. Mas Ruden não acreditaria nesse absurdo porque sabia que Anya, juntamente com Juven, tinha desaparecido em algum lugar e depois retornado. E o fato dele ter sido suspenso da escola significava que claramente algo tinha acontecido. Ruden disse a Juven para parar de se meter em todos os tipos de problemas, além de se manter fora dessa coisa com Anya. Confiante, Juven disse que isso não aconteceria novamente, porque agora ele tinha um objetivo claro em fazer com que ela sorrisse sinceramente. Afinal, havia poucas pessoas que viram seu sorriso de verdade, enquanto ele, Juven, era uma delas. Ruden percebeu que nunca tinha visto um sorriso sincero dela, e agora ele entendia por que estava tão irritado com ela, e por que ficava furioso toda vez que a via, quando mesmo agora, pensando nela, se sentia irritado. É porque ele também quer ver o sorriso sincero da garota. Então, pensando nisso, ele decidiu ignorar a patética provocação do Duque, e apenas seguir em frente. Por isso que no início ele simplesmente apertou a mão do Duque com um sorriso no rosto, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. Felizmente, a reunião terminou com sucesso. Mas quando Ruden e Anya se encontraram depois da reunião, em um local tranquilo para conversar sozinhos, Anya começou a questioná-lo sobre por que ele tinha mudado de ideia tão de repente. Mas então Ruden respondeu que o protagonista tinha que sair todos os dias, e que antes disso, ele tinha ficado em seu quarto por tanto tempo apenas porque supostamente estava se sentindo doente. Em seguida, Anya perguntou de novo o que aconteceu. Se ela estivesse em seu lugar, teria batido no Duque Bolton por dizer aquelas coisas. Mas então Ruden desviou o olhar, dizendo que não faria tal coisa. Anya ficou surpresa,
pois essa era a exata responsabilidade do protagonista que ele tinha lhe contado antes. Anya perguntou por que ele estava em silêncio e por que tinha vindo. Mas Ruden gritou embaraçado que ele também queria ver, e Anya não conseguia entender o que ele estava falando. Então ele começou a gritar com ela, perguntando por que ela sorria tão sinceramente para a jovem, mas não para ele. A garota ainda não entendia o que ele estava falando, já que ela sempre sorri quando o vê. Ele disse que não era o mesmo sorriso, e ele queria vê-la sorrir de forma mais intensa, porque ela sempre faz isso com jovem. Anya perguntou, com um sorriso forçado e claramente não sincero, se ela deveria sorrir assim, o que parecia até intimidador. Era óbvio que não era isso que Ruden queria, e Anya parecia irritada, mas de repente, ela relaxou e começou a acariciar sua cabeça, e quando ele olhou para cima, viu o sorriso realmente sincero de Anya. No mesmo momento, ela o elogiou pelo modo como ele se comportou hoje. Imediatamente depois disso, Ruden começou a sentir algo quente, mas ele não sabia o que era, e acabou ficando muito constrangido. Então ele disse que era o suficiente, e tirou a mão dela de seu cabelo dizendo que ele não era uma criança. Enquanto isso, essa mesma situação estava sendo monitorada por alguém. De alguma forma, o Duque conseguiu deixar um de seus subordinados lá, que estava observando ele transmitindo informações o tempo todo. Quando o Duque obteve todas as informações, a situação era diferente do que ele tinha ouvido antes, porque segundo sua fonte, o príncipe era uma pessoa egoísta e imprudente, que logo se mostraria um tolo impulsivo. O Duque pensou que seria fácil irritá-lo, se preparando há muito tempo para que tudo corresse conforme o planejado, e ele se tornasse capaz de se tornar o líder dos Falcões. Apesar da trégua oficial, ambos os impérios estavam secretamente travando uma guerra de informações um contra o outro. Com isso, havia também aqueles que queriam que uma guerra real começasse. Existiam os chamados Falcões nos países, aqueles que estavam dispostos a destruir completamente seus inimigos, e se tornar verdadeiros exilados do continente. Era desse grupo que o Duque queria se tornar o líder. O homem estava confuso com a reunião. Ele podia ver que o príncipe definitivamente era hostil a ele, mas ainda estava incerto porque ele não o atacou imediatamente. Dá para notar que ele estava se contendo, mas não sabia o motivo. De repente o Duque lembrou que também havia uma garota, a filha do Duque, que estranhamente mudou não apenas por fora, mas também por dentro. Ele imediatamente pensou que deveria descobrir que tipo de relação os dois tinham, porque isso poderia ser muito útil no futuro, sendo capaz de pensar em muitas coisas interessantes com esse conhecimento. Depois que tanto o encontro de intercâmbio quanto os exames finais na escola terminaram, finalmente era hora das férias, e muitas pessoas foram para o mar. Anya, Hayley e seu gato foram para a praia, que fica perto da família de Hayley. A propósito, logo depois do encontro de intercâmbio, Anya ofereceu uma viagem ao mar para Ruden, para que ele pudesse estudar ainda melhor, e também para Juven, seu amigo mais próximo. Mas ambos não puderam ir, o que fez Anya se perguntar o que eles estavam fazendo agora. Enquanto isso, Juven estava fazendo algumas coisas intrigantes. Ele foi à sede geral da Guilda dos Aventureiros, que era mais conhecida como a Casa da Árvore Antiga. Ele sabia que não poderia superar Anya fisicamente, e honestamente, até a visão dela treinando intensamente o deixava doente. Mas ele ainda não pode desistir, porque tudo o que ele tem a fazer é ficar mais forte e ganhar experiência de combate. Juven, que sentiu aquele obstáculo em seu caminho, deu a si mesmo um novo desafio para se tornar mais forte, e usando uma máscara, entrou direto na guilda. Ruden, como esperado, está encantado com seu novo sonho. Ele já tinha lido muitos livros sobre como construir um bom relacionamento e conquistar o coração de uma garota, querendo que Anya se apaixonasse por ele, mas ainda não sabia se isso seria possível. Depois de um tempo, as férias terminaram, e o segundo semestre começou. Todos olharam para Ruden com surpresa e admiração, e tudo porque, para não ser como todos os outros e não tornar o início do ano letivo chato, chegou de repente em um cavalo branco. Ele também desenhou algo como uma cicatriz no rosto no primeiro dia de aula. Os sentimentos brilhantes de Anya por Ruden, que acabaram de começar a florescer, murcharam em questão de segundos, e como resultado, ela o bateu, fazendo com que todos pensassem que ela era um monstro. Ruden experimentou o que era ser pego no meio de uma situação complicada. E Anya sentiu seu passado de rumores sinistros começar a lhe alcançar novamente, sendo agora chamada de assassina do Império, braço da rebelião e até a Imperatriz do Inferno. Mas ao mesmo tempo algo estava diferente naquele dia. Xaden se aproximou de Anya, lhe desejando bom dia e perguntando como ela tinha dormido. Anya estava feliz que ele estava se tornando tão amigável conversando com ela. Ela pensou que tinha algo a ver com o que aconteceu na cerimônia de início do ano escolar, ou talvez porque o relacionamento entre os irmãos havia melhorado. O que era importante era que Xaden foi o primeiro a falar com Anya, e ela ficou muito surpresa com isso. Mesmo que Xaden colocasse o Império em primeiro lugar, Ruden era a base de sua destruição.
Anya começou a pensar que se ela se tornasse mais próxima de Shaden, ela poderia superar Ruden no futuro. Então, essa cooperação seria benéfica e prazerosa para ambos. Ela também notou que Shaden estava cuidando dos negócios no Palácio Imperial, e se tudo corresse de acordo com o plano, ela não precisaria se preocupar. Anya já sonhava com uma vida escolar pacífica, sem brigas com os dois chefões finais, enquanto brilhava de alegria. Ela percebeu que tinha uma chance de um futuro assim, mas ao mesmo tempo ela tinha que superar uma série de obstáculos para se aproximar de Shaden. O garoto parecia frio por fora, mas possuía um coração quente por dentro. Ele era um patriota, e para conversar com ele, ela imagina que suas notas teriam que ser realmente altas. Com isso, Mia descobriu que depois de seus exames finais, ela tinha caído para o 52º lugar no ranking da escola. Ela tentou se justificar, dizendo que sua felicidade não dependia das notas, mas na verdade isso a preocupava um pouco. Uma diferença de 2 lugares poderia determinar se Shaden estaria interessado nela. Decidindo tentar mudar sua situação, Anya iniciou uma conversa com Shaden, se aproximando e perguntando se ela poderia se sentar ao lado dele. Shaden respondeu positivamente, ele sorriu e expressou seu desejo de falar com ela. Estendendo sua mão, ele disse que eles poderiam se conhecer melhor. Naquele momento, Anya teve a chance para o futuro pacífico que ela tanto desejava. Depois disso, rumores começaram a voar sobre Anya estar em bons termos com Shaden, e muitas pessoas começaram a notar isso. Mas a pior parte foi que as pessoas começaram a pensar que ela estava tentando reunir todos os príncipes sob sua asa, para se tornar uma verdadeira imperatriz. Ela tentou ignorar esses rumores, e mais importante, ela se tornou amiga de Shaden. Às vezes ele ajudava a entender diferentes assuntos e novos tópicos, o que realmente facilitava seus estudos. Ele era como um professor para ela, mas também um amigo. Shaden dizia que não é que ele era um bom professor, mas simplesmente Anya que era realmente inteligente. Ela apenas não conhecia alguns truques e simplificações. Ela lhe agradeceu, mas imediatamente se lembrou que era uma frase que tinha no jogo. Claro, ela se lembrou disso porque Shaden era um de seus personagens favoritos. Ela notou que quando o nível de interesse de Shaden aumentava para 30 unidades, ele já dizia frases que são usadas para o personagem principal com um alto nível de interesse. Isso significa que ele tem um grande interesse nela, que não pôde deixar de ficar feliz, porque mesmo que não dê certo com Ruden, Shaden disse que gostaria de ser seu amigo. Ele é frio com todos, mas é muito doce com as pessoas próximas a ele, possuindo um caráter tão justo que conseguia pensar racionalmente tanto quanto possível. Ele também tem o conhecimento, a força e poder para resolver problemas que surgem. Um homem assim é simplesmente impossível de não gostar. Anya decidiu continuar o diálogo, e perguntou a Shaden se seu poder mágico tinha despertado, mas ele disse que infelizmente, ainda não tinha. Ele também perguntou a ela a mesma coisa, o que ela respondeu com uma resposta positiva. Anya lembra em como aparentemente Shaden teria seu poder mágico até o final do primeiro ano escolar, o que é pouco triste, já que ela queria ver sua magia pessoalmente, lembrando como as ilustrações no jogo eram bonitas, e em sua vida passada, ela estava muito animada para coletá-las. A magia frio absoluto de Shaden é a mais forte entre os atributos do gelo. Essa habilidade permite que ele crie blocos de cristais de gelo, e controle eles à vontade. Dizia que ele até criava uma figura de gelo e a transformava em um soldado de verdade. Mas a razão mais importante pela qual Anya gosta dele é que Shaden é muito elegante quando usa magia. Seu gelo e os flocos de neve cintilantes ao seu redor fazem ele parecer um anjo. Então, se ela tiver a chance, quer ter certeza de vê-lo usar magia. No recreio, Shaden disse que queria perguntar algo para Anya. Ficando levemente vermelho, ele perguntou como ela se sentia, e o que ela pensava sobre o futuro de seu país. A pergunta pareceu atingir Anya como um soco, pois é como se ela já tivesse ouvido aquela pergunta, um momento-chave no desenvolvimento de seu relacionamento com o garoto. O momento em que essa pergunta surge era quando o interesse dele atingia um nível importante, e a pergunta, o que o homem pensa sobre o futuro de seu país, era muito importante para Shaden, significando que a garota certamente tinha chegado a um ponto crucial na história.